Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus podemos estar na presença do Senhor mais uma vez. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, irmãos? E o Senhor nos concedeu de falar do seu amor, né? Falar da sua poderosa palavra, né? A palavra que nos alimenta, que nos orienta, que nos ensina, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus, ao pastor Evaldo que está aqui, ao pastor Sérgio, todos os companheiros, né, que nos têm fortalecido, esteja conosco, né? Essa semana eu estava pensando muito bem dentro da palavra de Deus. Deus falou muito comigo a respeito do companheirismo, né? E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com os irmãos, né? Sobre o companheirismo. Eu convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia no livro 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6 até o versículo de número 11. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, quando nós vamos ler a carta de Paulo ao seu grande filho na fé, Timóteo, Deus nos mostra o quanto somos importantes e o quanto as pessoas são importantes para as nossas vidas. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está encarcerado dentro de uma fria prisão romana e ele está escrevendo as suas últimas palavras. A Bíblia vai nos dizer no versículo de número 6, no capítulo 4, que ele já está sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da sua partida já está próximo. Paulo já estava nos últimos momentos da sua vida, e então ele decide de próprio punho escrever uma carta de consolo, uma carta de autoajuda, uma carta que venha fortalecer a vida do seu grande filho na fé, Timóteo, que estava liderando uma grande igreja. Mas nós vamos entender e vamos ver no capítulo número 4 que ele começa a descrever um sentimento pelos cooperadores que estavam juntamente com ele. Existiam homens que estavam juntamente com Paulo, que em decorrer de sua caminhada, em decorrer do seu ministério, existiam homens que estavam do seu lado, braço direito, homens cooperadores, diáconos, apóstolos, homens que o ajudaram a trabalhar e pela fé e pela palavra de Deus. Nós vamos ver que ele vai citar no mínimo 4 pessoas dentro do capítulo 4. Ele vai dizer que Demas desamparou, amando o presente século. Ele vai dizer de Crescente, ele vai dizer de Tito, ele vai dizer de Lucas. Mas nós vamos entender um pouquinho hoje e falar sobre a vida de João Marcos, um certo homem, servo de Deus, um menino que estava ingressando no seu ministério, um menino que estava crescendo na presença do Senhor. Quando Paulo, quando Barnabé e quando Pedro estavam liderando a grande comissão missionária, ali João Marcos ele estava dos seus lados, olhando para os líderes, olhando para os homens, aprendendo com aquilo que os seus líderes lhe ensinavam, com aquilo que eles viviam. João Marcos sempre estava do lado. E quando nós vamos olhar para o livro de Atos, no capítulo de número 3, quando vai falar da primeira grande viagem missionária de Paulo, ele sai na companhia de Barnabé e na companhia de João Marcos. Mas chegado um determinado tempo, João Marcos volta para trás. Não sabemos qual é a justificativa, não sabemos qual é a razão, mas a Bíblia diz que ele volta para trás. E Paulo muito se irou com isso. E Paulo começou a acusá-lo que ele não era um homem que estava compromissado com a verdade, ele não era um homem que estava compromissado com a palavra de Deus, em levar o Evangelho. Então Paulo se entristeceu muito e João Marcos voltou para trás. Mas na segunda grande viagem missionária, quando ele está
estavam todos reunidos para partir, quando Barnabé não abriu mão de João Marcos, Paulo disse: não, eu não quero mais a presença dele conosco. Eu não quero mais que esse servo de Deus esteja conosco, porque ele não é corajoso, porque ele não está pronto para fazer essa grande viagem missionária. Então havia uma grande rejeição entre a vida do apóstolo Paulo e entre a vida do servo de Deus, João Marcos. Mas nós vamos ver que nos últimos momentos da vida de Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta a Timóteo, ele vai dizer que ele já está sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da sua partida já está próximo. Ele está entendendo que o momento, que o fim já está chegando na vida dele, e o Espírito Santo de Deus começa a relembrar a Paulo as amizades e o companheirismo que ele tinha com as pessoas. E a palavra de Deus começa a falar que ele começa a lembrar de Demas, que Demas desamparou a verdade, ele desamparou, ele deixou de lado a palavra de Deus, o compromisso com a verdade, e ele amou o presente século. E a Bíblia vai dizer que Paulo começa a falar de Crescente, que Paulo começa a falar de Tito, que Paulo começa a falar de Lucas. E observe que no versículo 11, ele diz assim: só Lucas está comigo. Ponto final. Quando existe um ponto final, significa que a conversa acabou, ou que a conversa vai mudar de assunto. Todas as vezes que tem um ponto final no final de uma frase, significa que a conversa já acabou por ali, que não tem mais conversa. Paulo está dizendo: só Lucas está comigo, e ponto final. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus lembra a Paulo do seu grande filho João Marcos, do menino que estava na grande caminhada. Outrora, Paulo disse a ele: você não serve para estar comigo, você não é corajoso, você não é temente, você tem medo de pregar a palavra de Deus. Mas quando Paulo está no último estágio da sua vida, quando ele está lembrando daqueles homens que estavam contigo, o Espírito Santo de Deus lembra ele e diz a ele: Paulo, João Marcos é muito importante para você. E então ele escreve a carta a Timóteo dizendo: Timóteo, toma Marcos e traz-o contigo, porque muito ele é importante para o ministério. Às vezes na nossa vida Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Deus coloca pessoas do nosso lado para nos incentivar, para nos encorajar. Às vezes pessoas que não é dotado do mesmo conhecimento que você é. Às vezes pessoas que estão começando agora, jovens, crianças. E o Senhor coloca do nosso lado para nos encorajar, para nos ajudar. E nós não devemos rejeitar este companheirismo. Nós não devemos rejeitar esta amizade, porque tudo que Deus faz é para nos ajudar, é para nos dar vitória, é para nos encorajar. Quando nós estamos tristes, Deus envia alguém para nos ajudar. Quando nós estamos alegres, tem alguém para sorrir conosco. Quando nós estamos chorando, tem alguém do nosso lado para chorar conosco. Sempre Deus coloca alguém do nosso lado para nos ajudar. E quem é João Marcos? João Marcos é nada mais e nada menos do que o homem que leva o título do Evangelho de Marcos. Ele leva o seu nome. E no capítulo de número 15, versículo 21, Marcos ele faz questão de dizer a respeito de Jesus, quando Jesus toma a cruz do Calvário em seus ombros, e ele está na via dolorosa, pronto para subir. E quando ele está com a cruz nos seus ombros, pesada, e ele começa a carregar, João Marcos diz que chegou um certo sirineu para o ajudar a carregar a cruz. Jesus ele era capaz de carregar a cruz sozinha. Jesus era somente por uma palavra, ele fazia acontecer. Os demônios estavam sobre pessoas. Jesus vai olhar para os demônios e dizia: sai, e o demônio tinha que sair. As pessoas estavam enfermas, Jesus estendia a mão e as pessoas eram curadas. Aquele madeiro que estava nos ombros de Jesus não era pesado o suficiente para interromper a sua caminhada até o Gólgota, mas o peso que estava sobre ele, Jesus permitiu que o certo sirineu chegasse e o ajudasse a carregar aquela cruz até o Gólgota, dando uma lição a nós, dizendo assim: quando tudo estiver pesado na sua vida, quando a caminhada estiver difícil, quando houver algo muito pesado nos seus ombros, Deus sempre terá alguém do seu lado para te ajudar. Deus sempre trará alguém do seu lado para te ajudar a carregar essa cruz. Glória a Deus. Marcos está dizendo
Cirineu. Cirineu, aquele homem que era de Cirene, ele não sabia quem estava do seu lado. Ah, se ele soubesse quem é que ele estava ajudando naquele momento. Ah, se ele soubesse quem é que estava do lado dele. A cruz do Calvário estava nos ombros de Jesus. O servo Cirineu chegou do lado de Jesus. Imagine, irmãos, só nós estamos aqui na presença do Senhor, sem a presença física do nosso Deus, de Jesus Cristo, mas do Espírito Santo em que nós estamos, nós já sentimos uma alegria muito grande, nós já falamos em línguas estranhas, nós já nos alegramos. Imagine o servo Cirineu do lado do próprio Deus vivo do seu lado, carregando a mesma cruz do Calvário. Ele estava do lado de Jesus, fazendo questão de ajudar Jesus até chegar no Gólgota. Mas Jesus estava nos dizendo: quando algo estiver pesado na sua vida, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, eu sempre enviarei alguém do seu lado para te ajudar. Deus sempre nos ajudará. Deus sempre colocará alguém do seu lado para lhe ajudar, ainda que as suas mãos estejam pesadas. Moisés estava com as mãos estendidas. Quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia. Uma grande batalha, mas quando Moisés se cansava e as mãos dele caíam, o povo perecia. E quando ele estendia a mão para cima, o povo ganhava a guerra. Quando as mãos dele abaixavam, o povo perdia a guerra. Então Arão e Uri entenderam: é necessário nós irmos até o nosso amigo e levantar as mãos deles para o céu. Arão chega de um lado, Uri chega do outro. Cada um levanta as mãos de Moisés para cima e sustenta a mão dele para cima. E o povo sai vitorioso daquela batalha. Nesse momento o Senhor está nos ensinando: quando as suas mãos estiverem cansadas pelas dificuldades da vida, o Senhor sempre te ajudará. Sempre existirá alguém do seu lado para sustentar as suas mãos para o céu. Glória a Deus. Deus sempre colocará alguém do seu lado para lhe ajudar. Há um companheirismo dentro da igreja. E eu não falo companheirismo ministerialmente. Eu falo companheirismo de amizade. Companheirismo dentro da obra missionária. Companheirismo dentro do lado pessoal. Companheirismo dentro do lado financeiro. Há sempre alguém do nosso lado para nos ajudar. Aleluia. Sempre Deus trará alguém do seu lado para lhe ajudar. Glória a Se Deus. você está passando por alguma dificuldade, não se espante uma hora ou outra, alguém bater na sua porta e dizer: Deus mandou eu trazer isso aqui para te abençoar. Aleluia. Deus sempre sustentará as suas necessidades, através do companheirismo de alguém, através da vida de alguém. E nós estamos na presença do Senhor e aprendemos com a palavra de Deus. Quando Paulo ele está escrevendo as suas últimas palavras ao seu grande filho Timóteo, o Espírito Santo disse a ele: outrora você achava que ele era inválido, outrora você achava que João Marcos não tinha mais vida para ele, que não existia mais possibilidade para ele caminhar contigo nessa obra missionária. Mas nesse momento, no último estágio, o Senhor fez ele lembrar: é necessário, Timóteo, traz Marco contigo, porque muito útil ele será para o ministério, muito útil ele será para a minha vida. Aleluia. E nós também temos que ser assim. Companheirismo, irmãos. Estender a mão para quem está precisando. Estender a mão para quem está precisando. Que você possa meditar nessa palavra, né? Se alimentar dessa palavra hoje, amanhã, depois, para que o poder do Senhor possa se empoderar da sua vida. E nós sermos abençoados na presença do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Sempre Deus tem colocado alguém do nosso lado para nos ajudarmos. Nos momentos que nós achamos que estamos sozinhos, que estamos falhos, que não existe mais possibilidade, Deus sempre coloca alguém ali para nos ajudar. E vale muito lembrar disso quando minha esposa estava grávida e a gente não sabia falar, alguém roubou. E chegava o dia de fazer a consulta, prestes a Manuela nascer, e nós não sabemos falar em robô, mas sempre Deus trouxe alguém. Sempre alguém dizer: irmã, tem alguém para te ajudar para fazer o robô? Ela fala: ainda por enquanto não. Então calma aí, eu vou lá te ajudar. Sempre Deus traz alguém para lhe ajudar. Às vezes nós íamos lá no hospital e falamos assim: amor, vamos parar de incomodar as pessoas.
ficar pedindo ajuda, né? Porque isso se torna chato. É a verdade, vamos lá que eu vou atender, falar do meu jeito, né? Falar no meu de índio. E quando nós estávamos prestes ali, a irmã Sheila carregava ali e falou assim: irmã, você está indo na consulta hoje.